Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olá, boa tarde, Rian. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, gente. Bom rever alguns amigos aí de longa data. Alguns que eu estou vendo com periodicidade, outros que eu não vejo há muitos anos, né? Foi por isso que a gente resolveu iniciar esse ciclo de workshops semanais, virtuais, mas nesse formato interativo, né? Pelo Meet, não pelo StreamYard do YouTube, como todo mundo faz, para ter uma proximidade maior e poder conversar melhor com as pessoas, né? Então, por isso, a gente fez dessa forma interativa. A gente prevê 40 minutos de exposição e 40 minutos de discussão e diálogo, então um total de 1h20, mas claro que cada um fica o tempo que puder participar, né? Então, nós estamos aqui reunidos com esse objetivo. Nós vamos transformar esse num projeto semanal, com vários temas. As pessoas têm pedido muitos temas específicos, né? E a gente começa. A gente fez um teste semana passada para ver como é que funcionava. Hoje eu vou repetir algumas coisas do que eu disse lá e trazer algumas coisas novas para, eventualmente, quem participou de lá ter novidades. E semana que vem vou trazer um tema super polêmico aí, que as pessoas estão me pedindo para falar. Vou publicar um artigo antes, depois vou fazer um workshop sobre o tema por que a gente... nós entendemos que as instituições não devem perder tempo com o ENAD, que ele não agrega valor nenhum. E aí dá um quebra-pau danado quando se fala disso, né? Porque tem gente que tudo gira em torno do ENAD, prepara para a ENAD, faz consultoria para a ENAD, tudo para a ENAD, e a gente não dá a mínima para a ENAD, e eu vou demonstrar por quê, que não faz nenhuma diferença para a instituição perder tempo com o ENAD. Mas fica como curiosidade aí com vocês, para a gente discutir isso na próxima reunião, né? E, obviamente, aberto às opiniões divergentes, né? Eu vou listar os argumentos pelos quais vou tentar demonstrar que o ENAD não interfere em nada na vida da instituição e não agrega nenhum valor para o aluno. Bom, dito isso, mas isso é surpresa para a semana que vem. Vamos voltar aqui para nosso tema de hoje, que é a perenidade das instituições de ensino, a sustentabilidade aí ao longo do tempo. Então, vamos ver se a gente consegue explorar esse tema nesse prazo que eu falei para vocês, apesar de que eu dividi o tempo entre exposição e interação, mas vocês podem me interromper, claro, durante a exposição, se assim desejarem, ok? Eu vou projetar minha tela aqui para que a gente possa ir acompanhando com alguns slides de ilustração. Vamos ver. Quando vocês quiserem falar, só vocês abrirem o microfone de vocês e falarem, tá? Me interrompam, não precisa nem levantar a mão. Só que, enquanto não forem falar, deixe o microfone fechado para não ter o eco ali da conversa com todos, né? Vamos ver se o compartilhamento está funcionando. Todos só conseguem ver a tela? Ótimo. Então, vou deixar lá num projeto maior, num processo maior aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos a um preâmbulo rápido aqui e para a gente ir direto ao que interessa, né? Nós estamos realizando esse evento sempre em integração com a ANACEL. Agora, eu faço parte agora da diretoria da ANACEL como secretário executivo e com o objetivo de levar essa instituição a defender realmente o interesse das instituições de ensino regionais, né? Hoje, a maioria das associações de classe, elas defendem interesses dos grandes grupos, prioritariamente, porque são lideradas por pessoas dos grandes grupos, né? Dos grupos consolidadores. Então, é normal que elas assim o façam. É normal, mas não desejável. E aí eu propus para o Arthur Esperandeu, o atual presidente da ANACEL, que a gente entrasse lá e fizesse uma composição de uma diretoria com pessoas interessadas em trabalhar o setor como um todo e defender os interesses de instituições regionais, pequenas faculdades, todas juntas. Apesar da ANACEL ser a Associação de Centros Universitários, ela está aberta a associar universidades, faculdades, qualquer natureza de instituições. Tem muitas faculdades associadas, não só centros universitários. Os valores são só simbólicos de associação, muito baratos, da ANACEL, e ela trabalha também para ajudar a faculdade a se transformar em centro universitário, caso seja esse seu objetivo, né? E ajuda de forma totalmente gratuita. Então, vale a pena vocês olharem aí a ANACEL,
nós vamos ter um conjunto de eventos e congressos ano que vem que vão fazer a diferença aí na defesa dos interesses do setor. Esses eventos contam com algumas empresas que nos apoiam, né? Todos os eventos que a gente faz, né? E que nós fazemos, os eventos que nós fazemos aí no Brasil todo, virtuais e presenciais. A gente faz um roadshow presencial todo ano, já passamos esse ano por Goiânia, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, e vamos terminar em 18 de novembro em Porto Alegre. Então, quem estiver aí do Rio Grande do Sul, né, estaremos presencialmente em Porto Alegre no dia 18, né, e aí vale a pena ir para lá, porque a gente consegue nos reunir e é melhor. E essas empresas que nos apoiam, a gente tem a MindEdu, que é uma das mais importantes empresas de marketing digital para o setor de educação, de marketing educacional, do Fabiano, meu amigo lá de 30 anos, o Ricardo Salvador, escritório de advogados, que é a referência hoje no regulatório, direito educacional como um todo, né? A Persone, que é a empresa que trabalha com CRM, soluções de interação para atendimento e para vendas, call center, etc., né? O Isaac, que é a empresa que trabalha com a gestão financeira dos recebíveis e adiantamento de recebíveis, que é do Grupo Arco, né, que é a grande empresa aí que trabalha na questão financeira para evitar inadimplência e melhorar os recebimentos das instituições de ensino. A JobZ, que é a empresa que trabalha com uma estrutura de inteligência artificial para trabalhar a empregabilidade do aluno, né, de uma forma fazendo a correlação do currículo dele com as vagas do mercado. É um projeto muito bacana. E a Apto, que é uma empresa de mobiliários, né, a mais especializada em móveis educacionais do Brasil hoje, móveis sob medidas aí para os projetos de metodologias ativas como a gente usa. Então, fazendo aí o jabá dos apoiadores nossos, vamos para o que interessa, né? Quem nós somos? Se alguém que está aí não nos conhece, que é pouco provável, porque a gente é muito velho, está há 30 anos no setor, né? Mas hoje nós estamos focados nas seguintes frentes aqui. Nós estamos atuando, a Multiversa, ela é mantenedora de 2 instituições de ensino, agora no Ceará. Para quem nos conheceu no Paraná, nós demos uma guinada, né? Chega de passar frio, agora a gente mora na praia, estou morando agora em Canoa Quebrada, né? Melhorou bastante a qualidade de vida, mas a gente tem um centro universitário e uma faculdade em fase inicial. A gente tem empresa de assessoria, consultoria, focada especificamente no ensino híbrido, com projetos diferenciados para o EAD semipresencial das instituições de ensino. Nós temos a nossa rede Multiversa, que é para atender pequenas faculdades que não têm condições de contratar a consultoria, mas quer implementar um novo tipo de EAD. E a gente tem o nosso processo de formação de pessoas com 2 programas, o MBA para gestores e o MBA para professores. Tem programas mais curtos, de imersão, de 12 horas, 24, 36 horas, que a gente faz em instituições do Brasil inteiro, né? Nosso histórico de consultoria, vocês conhecem, eu fui fundador da Roper em 1997, fiquei 20 anos à frente da empresa, depois vendi para a própria equipe, mas nesse período todo eu atendi 360 instituições em 5 países, né? E aí eu compartilho essa experiência de vida de quase 30 anos de educação com vocês nesses eventos todos, aprendo com vocês e a gente troca experiências no setor, tá? Para finalizar, eu queria mostrar que a gente roda o Brasil aí nessa formação de professores e gestores, que é a coisa que é a coisa que mais dá prazer de fazer, né? Então a gente roda o Rio Grande do Sul, Espírito Santo, a gente vai para Porto Alegre, vai para o Rio de Janeiro, vai para o interior do Paraná, vai para tudo quanto é canto. Recebemos gestores de toda a América Latina, capacitamos reitores de 15 universidades de 12 países, fazemos os cursos de gestão periódicos em São Paulo, vamos para o exterior apresentar os nossos projetos em eventos, congressos, na França, na Suíça. Ganhamos um prêmio na Suíça como projeto mais inovador de educação, isso lá no ano de 2017. Fazemos trabalhos pro bono, voluntários, em Moçambique, na África. Antes da pandemia, a gente ia todo ano capacitar professores daquele país, a pedido do Ministério da Educação, tudo de graça, até as passagens nós pagávamos, né? E trabalhos na América Latina toda. O mais importante que nós fizemos foi para o Ministério da Educação da Colômbia, onde a gente ajudou no anteprojeto da reforma universitária e capacitou os 400 reitores na época, 400 universidades que tinham na Colômbia. Então, a gente adora trabalhar com educação, adora trabalhar com esse processo todo, e estamos aqui para trocar essas experiências. Dito tudo isso,
terminada a parte de propaganda, vamos, de fato, ao que nos interessa aqui, que é falar desse elemento aqui da perenidade das instituições. Nós estamos vivendo uma época de mudança, quer dizer, sempre estamos mudando, o tempo todo, né? Falar que é uma época de mudança é uma redundância, sempre estamos mudando, mas, obviamente, o setor de educação passa por ciclos, né, de tempos em tempos, de mudanças mais intensas, né? Começou com a LDB, depois as instituições, o decreto que permitiu com fins lucrativos, depois o movimento de consolidação, a inclusão da classe C, depois a inclusão da classe D e E, depois o fim do FIES, depois a pandemia, tudo isso são momentos de ruptura no setor. Vivemos um outro momento de ruptura interessante, que junta questões de mudanças da sociedade, mudanças tecnológicas e mudanças regulatórias, né? Quando você junta essas três coisas, você tem um panorama interessante que proporciona oportunidades ímpar no mercado. Dificulta a vida de todo mundo, mas traz oportunidades ímpar para que as instituições possam fazer diferente e competir de uma outra forma, tá? O modelo educacional que existe hoje, ele não se sustenta, claro, ele tem os seus dias contados, a mudança é certa, ela já começou a acontecer há mais de uma década, mas agora essa mudança se intensifica. Há uma palavra no mundo que resume a mudança da educação, que é o Just-in-Time Learning, um termo cunhado na Universidade de Stanford há 22 anos, mas que está mais presente do que nunca, que é o Just-in-Time Learning em contraposição ao Just-in-Case Learning, que é aquele ensino teórico, disciplinar, fragmentado, cheio de pré-requisitos, passo a passo. O Just-in-Case Learning é você aprende um monte de coisa para, no caso de um dia precisar, supostamente você já viu alguém te ensinou aquilo, né? Esse é um modelo antigo, é um modelo disciplinar, é um modelo tradicional, que não tem mais espaço hoje. O Just-in-Time Learning, você aprende na hora de usar, né? Então não tem mais disciplina, não tem mais sequência de períodos, não tem mais pré-requisito, porque o pré-requisito vem a tempo presente, né? E a aplicabilidade, teoria e prática estão integradas numa coisa só, e tudo que você estuda tem que dar aplicabilidade. A melhor aplicabilidade vem primeiro e você estuda para ser capaz de dar aplicabilidade. Este é o grande conceito do Just-in-Time Learning, que reflete todo o ambiente de mudança que a gente vive na educação hoje, né? Obviamente, as mudanças não são rápidas, por mais que a tecnologia por mais que tudo seja rápido, né, o ser humano não é, ele está limitado pela sua capacidade de adaptação, pelas suas resistências culturais e comportamentais, que são intrínsecas a todos nós. Não adianta a tecnologia correr mais do que nós conseguimos absorver. Então, aquele terrorismo que as pessoas fazem, que se você não dominar 300 IAs até semana que vem, você está morto, fora do mercado, tudo isso não passa de discurso de quem quer vender alguma coisa, porque não é assim que funciona. A IA veio para ficar, claro, né? Mas o processo é muito mais gradativo do que parece, né? E algumas coisas são só modismo mesmo. Não no caso da IA, obviamente que não. Mas, por exemplo, o metaverso. Se vocês lembrarem, há 3, 4 anos, quando o Zuckerberg mudou o nome lá da empresa dele para Meta, só se falava em metaverso, e os profetas do Apocalipse diziam que a instituição que não tivesse no metaverso nos próximos 6 meses não ia mais ser competitiva, ia morrer. Quer dizer, o metaverso não deu em nada, não vai dar. Eu publiquei um artigo há 4 anos dizendo que o metaverso era totalmente inadequado para o atual momento. É uma coisa que, se acontecer, vai levar uma década para começar a acontecer, e não vai acontecer desse jeito, porque não é intrínseco ao processo comportamental e a forma de ser e de agir do ser humano. Ele vai existir como um complemento, mas nunca vai dominar como alguns previram, né? Então, essa coisa de fazer terrorismo, que tudo está mudando, que tudo vai ser diferente amanhã, e que tudo isso você vai ficar de fora, né, não faz o menor sentido, porque as mudanças são até mais lentas do que a gente gostaria que fosse, na verdade, tá? Evidentemente, estamos aqui para nos adequar, para nos adaptar, para aprender, para crescer, e algumas coisas são mais impactantes, outras menos. Metaverso, zero importância, e inteligência artificial generativa, muito importante, mas cada coisa vai acontecer dentro do seu tempo, né? Dito isso, seguindo aqui ainda, para fazer só o fechamento desse processo, né, eu gosto de usar essa frase aqui, né, que o futuro não será sobre quem possui a tecnologia mais avançada, mas sobre quem melhor a utiliza para melhorar o desempenho, claro, e personalizar e humanizar as relações. Nunca foi tão necessário a humanização das relações, nunca foi tão necessário
nos aproximarmos dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos colaboradores. Nunca foi tão necessário estreitarmos os relacionamentos interpessoais. E a tecnologia facilita e ajuda nisso, mas quanto mais a gente utilizá-la para dar condições de humanizar, melhor. Cada vez que a gente tentar despersonalizar, nós vamos sair perdendo. Podem ter certeza. Ainda para chamar a atenção, alguns slides que eu usei na fala passada, mas que eu gosto de usar em todas as minhas falas para impactar, os 4 principais falhas que eu acredito que as instituições cometem hoje, tá? O excesso de preocupação com o MEC, o baixo reconhecimento dos elementos que fazem a diferença na percepção do cliente. A instituição tem uma falsa noção que entende o aluno dela e nem sempre ela entende. A falta de visão sistêmica dos seus profissionais, que às vezes muito especializados numa área, mas sem o conhecimento, sem a visão de conjunto, sem a visão de conjunto, sem a qual não dá para fazer uma boa gestão do negócio. Não adianta o pró-reitor financeiro ser um ótimo financista se ele não entende de como é que se aloca um custo de um curso, se ele não sabe como é que funciona a alocação de uma sala de aula, quantos alunos por turma, quanto paga de hora aula do professor, quanto se estabelece, quanta carga horária tem que colocar numa semana ou não. Então, a noção de conjunto todo mundo tem que ter, independente da sua área de especialidade. Mas o grande maior problema é focar no curto prazo e não dar devida atenção ao médio e longo prazo, que é o que eu vou demonstrar hoje para vocês nessa fala sobre perenidade, tá? Ainda aqui, ainda falando das falhas da instituição, sobre um outro ângulo, a hierarquia de prioridades, o mais importante que uma instituição tem que fazer hoje é focar seu esforço, sua energia, sua estratégia, seu tempo, sua inteligência em garantir o sucesso e realização do seu cliente, do seu aluno. Para isso, ela tem que ter colaboradores também realizados, né, senão não vai conseguir, e ela tem que otimizar seus processos. E só depois, e por último, ela se preocupa com o MEC. Eu gosto de fazer esse quadrinho, que é só didático, claro, né? Isso aqui é só um exemplo ilustrativo, ninguém tem essas estatísticas exatas. Mas, por exemplo, hoje eu entendo que as instituições gastam mais ou menos metade do tempo delas se preocupando com o MEC, 40% do tempo se preocupando em como captar alunos, e 10% se preocupando de como que esses alunos vão ser bem-sucedidos enquanto pessoas profissionais, né? Então, aí eu imputo um erro grande nesse processo, que tem a ver com como deveria ser. Nós deveríamos inverter esses percentuais, nós deveríamos gastar os mesmos 40% do nosso tempo e da nossa energia para captar clientes, mas temos que gastar 50% do tempo da nossa energia para pensar em como nós vamos garantir valor agregado ao nosso cliente. E 10% do MEC. Por que 10% para o MEC e não 0%? Porque somos um setor regulado, né? E se a gente não atende às expectativas do MEC, às regras do jogo, a gente pode ser retirado do jogo. Então, a gente gasta um tempo com o MEC para nos adequarmos à legislação, e não mais que isso, porque o MEC não paga boleto, o MEC não traz novos alunos para a gente e agrega muito pouco valor ao processo formativo com as suas ideias geralmente ultrapassadas. Então, eu tenho que perder tempo só me adequando. Para vocês terem uma ideia, hoje, nas nossas instituições, nós estamos com 2 pautas relativas à MEC e 32 relativas ao sucesso do cliente. Ou seja, nós estamos pensando em implementar 32 estratégias diferentes de como vamos melhorar o valor agregado ao nosso aluno, e estamos discutindo 2 mudanças que nós vamos ter que fazer para manter a adequação ao MEC, ou como que a gente vai fazer para manter a adequação, já que o MEC mudou algumas regras do jogo. Então, a gente gasta muito menos tempo preocupados com o MEC e muito mais tempo preocupados com garantir valor agregado ao cliente. Por isso que eu vou fazer a live da semana o workshop da semana que vem, falando de por que não vale a pena perder tempo com o ENAD. E vou tentar provar, ou demonstrar, trazer as evidências de que ENAD não agrega nenhum valor na vida da instituição nem na vida do aluno. Então, não vou perder tempo com ele. E vou provar para vocês por que disso. Dito tudo isso, vamos falar da perenidade propriamente dito do nosso tema aqui de hoje, tá? Dentro desse contexto, olha só, a perenidade, o quanto uma instituição consegue se manter viva no tempo, durar, manter-se crescendo, manter-se saudável, manter-se sustentável. Eu, ao longo desses 30 anos no setor, eu vi instituições nascerem, crescerem,
né, serem muito bem-sucedidas, depois entrarem em declínio e desaparecerem. Eu vi instituição nascer, crescer e morrer nesses 30 anos, e instituições de todos os portes que vocês podem imaginar. Se você for para as estatísticas, pegar lá essa ferramenta maravilhosa lá do meu amigo Daniel Infante, lá, você olhar as instituições todas do Brasil, você vai ver que 7 em cada 10 o fenômeno é de queda, e 3 em cada 10 elas estão estáveis ou crescendo. Aqui eu peguei exemplos aleatórios só para ilustração. Mas veja, por exemplo, essa instituição aqui desse slide, 1.280 alunos ali, na época do pico do FIES, e depois, 2023, 103 alunos. Essa outra aqui chegou a um pico lá em 2013 de 1.076 alunos, 2023, 11, 2024 fechou. Né? Como alguém consegue cair de 1.300 para zero em 8 anos? Você vai dizer, eram pequenininhas. Tá bom, vamos pegar uma grande. Essa aqui chegou a 9.000 alunos em 2015, no pico do FIES. Chegou em 2023 com 3.182. 2024 caiu para 2.500. O que aconteceu? De 9.000 para 2.000 e poucos alunos em 8 anos. O que é isso? De onde veio esse trem que atropelou essa instituição? 7 em cada 10 estão assim. 3 em cada 10, não. 3 em cada 10 estão assim. 2.500 aqui, chegou a um pico de 5.000 e vem mantendo estável, até subindo um pouquinho. Chegou a subir para 5.600 essa instituição. Então, 3 em cada 10 conseguem, 7 em cada 10 não conseguem. Se uma só conseguisse, já era suficiente para a gente saber que é possível. Agora, se 30% está conseguindo prosperar, onde 70% está em declínio, eu tenho que entender o que 70%, essas 70% que estão em declínio estão fazendo de errado, e tenho que entender o que essas 30% que estão estáveis ou crescendo estão fazendo de certo. Né? O benchmark é importante aí, mas, obviamente, a visão do todo é mais importante ainda. A perenidade de uma instituição de ensino ela é dada por 3 componentes, ou seja, a garantia que uma instituição vai durar para sempre e não vai entrar em declínio, ela precisa, para isso que isso aconteça, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa ter uma grande capacidade de captação. Vou dizer, quem não sabe, ela tem que ser uma capacidade de marketing, vendas, comercial, ela tem que captar aluno, tem que ser boa nisso, óbvio. Bom, tudo bem, óbvio, vamos lá. Ela tem que ter capacidade de reter os alunos, óbvio também, né? E ela tem que ser capacidade de garantir indicação e recomendação de alunos, de egressos e das pessoas ligadas ao ecossistema. Aí já não é mais tão óbvio do que os 2 primeiros. É óbvio, sim, mas as pessoas não se atentam a isso da forma que tem que ser. Todas as pesquisas mostram claramente, essa última frase aqui, uma instituição em regime, né, por volta de 70% da captação passa pelo elemento indicação, recomendação, direta ou indiretamente. Atentem para isso que eu estou dizendo aqui, gente, como ponto mais importante de tudo, de toda essa minha fala. Tá? Se você já está em regime, ou seja, se já está com todos os cursos, com alunos formados, já com todo esse processo andando há muito tempo, você depende, 70% da sua captação depende de indicação, recomendação. Você diz, Rion, não é isso que mostrou minha pesquisa. Fiz uma pesquisa aí e deu que 60% deles vieram porque eu dei desconto na Black Friday, outros tanto vieram porque eu enchi a cidade de outdoor, outros vieram porque viram lá um negócio nas redes sociais. Não, cuidado. Quando você faz esse tipo de pesquisa, aparece o quê? Aparece, o aluno vai dizer a última referência que ele teve. Mas um aluno que entrou na sua rede social, que viu sua promoção da Black Friday, que entrou no seu site, que visitou a sua feira de profissões, que estava muito interessado em se matricular com você, e chegou para um amigo dele, e o amigo chegou assim, meu irmão estudou lá e disse que é uma porcaria, não vai para lá não. Matou, acabou. Desmoronou tudo que você fez em todas essas outras ações, porque a decisão dele é não ir, porque ele teve uma não recomendação. E a hora que ela teve essa não recomendação, você nem vai saber, porque você nem vai receber esse aluno, nem vai saber por que ele deixou de ir para você, ele simplesmente não foi, porque alguém disse que não valia a pena ir para lá. Então, 70% passa por recomendação direta ou indireta, tá? Então, muito cuidado com esse elemento, entendam a importância disso. Esse negócio de olhar a pesquisa superficialmente é muito complicado, né? Você vê lá a pesquisa que mostra, como eu disse, como é que você chegou na instituição?
E ele vai colocar o ponto de contato mais recente que ele teve, não exatamente o elemento de tomada de decisão. Lembrem-se que as pesquisas mostram que, em média, uma pessoa leva 18 meses entre a decisão de fazer um curso superior até a matrícula e começar as aulas numa instituição de ensino. Esse percurso de 18 meses, ela leva decidindo que curso ela vai fazer e onde ela vai fazer, e de que formato, que modalidade ela vai fazer. Ela leva, em média, 18 meses. Obviamente, isso é uma média nacional. Tem gente que, em uma semana, resolve mudar de vida, tem gente que, desde o primeiro ano do ensino médio, já está pensando na faculdade. Mas, na média, são 18 meses de reflexão sobre o que estudar, onde estudar e em que modalidade estudar. E aí ela vai ser impactada pela informação da sua instituição N vezes nesses 18 meses. Mas se um só dos impactos for de não recomendação, acabou. Ele não olha mais para você em hipótese nenhuma, né? Então, esse elemento, indicação, recomendação, ele passa a ser vital para o sucesso da captação e, consequentemente, para a perenidade de uma instituição de ensino. E aqui, fazendo um parênteses, um recorte, eu estava mostrando para vocês lá atrás este elemento aqui, ó, baixo reconhecimento dos elementos que realmente faz a diferença na percepção do cliente, tá? É quando você se apega a esse tipo de pesquisa e faz uma leitura superficial da pesquisa, como essa, da onde que ele viu a faculdade, ou que motivo ele escolheu sua faculdade. Cuidado com essas pesquisas, são superficiais. Quer ver? Vou citar um outro exemplo. Eu estava uma vez fazendo um grupo focal, pesquisa em São Paulo, isso no tempo que eu estava à frente da Roper ainda, com grupos ali em São Paulo, e o aluno disse assim, eu escolhi a universidade tal para estudar. Eu falei, mas por quê? Porque ela é a melhor, pela qualidade, pelo prestígio, referência, ela é a melhor. A fala dele, assim, ela é melhor. Mas espera aí, você tem certeza que essa instituição é a melhor? Eu falei, sim, é a melhor. Daí eu pergunto, mas em São Paulo tem 150, na época tinha 156 instituições de ensino, né? Daí eu perguntei para ele, você escolheu essa instituição X aqui, mas você não acha que a PUC São Paulo é melhor? Você não acha que o Mackenzie é melhor? Você não acha que a FAP é melhor? Você não acha que a AMB é melhor? Não, acho. Essas são todas melhores. Ué, mas você acabou de dizer que escolheu a melhor? Daí ele falou, não, você não está entendendo. Né? Dentre as que eu avaliei, onde era possível eu estudar, eu escolhi a melhor. Eu falei, então muda tudo. Como é que é isso? Não, eu só tinha um universo de X instituições, porque aquelas que eu podia ter acesso, porque eu trabalho em tal lugar, moro em tal lugar, pego o metrô, paro aqui, vou ali, então no caminho que dá tempo tem só X instituições. Dessas aqui, 2 eu não posso pagar a mensalidade, as outras eu posso. Daí, no final das contas, eu olhei 5 instituições, das 5 eu escolhi a melhor. Escolhi por qualidade. Não, ele não escolheu por qualidade. Ele escolheu por fatores de conveniência. E depois de atendido os fatores de conveniência, que é preço, acesso e localização, ele decidiu a melhor. Mas primeiro pesou a conveniência. Não adianta ele achar que a PUC era melhor, ele não ia atravessar a cidade para estudar na PUC. Então, a conveniência vem antes deste fator. Né? Então, é complexo fazer essas análises. Né? Quer ver ainda mais um outro fator complexo de análise? Chego numa instituição, uma consultoria, um mantenedor diz assim, a minha evasão está altíssima. Falei, o que você está fazendo? Nada, porque 72% da evasão são por problemas financeiros. O cara começa a ficar inadimplente, depois não consegue renegociar, diz que não tem dinheiro, eu ofereço para valer, fundar crédito, ele não quer, então vai embora, o que eu posso fazer? Não tem como pagar? Falei, tá bom, é isso que disse a sua pesquisa, 72% dos alunos evadidos é por problemas financeiros, eu vou te provar que não é. Aí eu converso com esses alunos e mostro que 2/3 desses 72%, eles tinham dinheiro para pagar a instituição, não era falta de dinheiro. 1/3 não tinha mesmo, perdeu o emprego, perdeu renda, não tinha como pagar, ponto final. Os outros 2/3 tinham, mas eles não tinham dinheiro suficiente para todos os compromissos deles, não tinham dinheiro suficiente para pagar a faculdade, manter a assinatura da Netflix, jogar nas bets, comprar, sair para balada, manter-se sempre com um novo smartphone da moda. O dinheiro dele não dá para tudo. Então, ele prioriza aquilo que é mais importante para ele. E para aquelas pessoas, pagar a faculdade não estava entre os 5 primeiros itens de importância a fazer com o dinheiro dele. E aí, no fim das contas, não sobra dinheiro para tudo. E o que ele deixa de fazer? Ele deixa de pagar a faculdade, porque ela não tinha um peso, uma relevância suficiente para ele priorizar pagar. Então, não é que ele não tinha dinheiro.
para pagar a faculdade. Ele não tinha dinheiro para tudo e ele despriorizou pagar a faculdade. Então, para 2/3 daqueles que afirmam no questionário que são evadidos por problemas financeiros, né, 2/3 deles não é de verdade por problema financeiro, é por despriorização. E aí vamos analisar as causas da despriorização, que são muitas, tá? E muito interessante de analisar. Mas vejam que nenhuma coisa é como parece ser. Elas são mais complexas. Enquanto a gente não entra a fundo, a gente não consegue tomar as decisões para fazer as estratégias corretas de reverter esses problemas. Mas foi um parênteses que eu quis fazer, importante, vamos voltar aqui. Estamos falando de perenidade. Perenidade tem a ver com a capacidade de captar, de reter e de indicar. Tá? Captar e reter dariam horas de fala aqui, mas vocês já tiveram muito acesso a essas informações. Eu quero me concentrar na capacidade de indicar. Mas antes, vamos lá, vamos um pouquinho aqui. Capacidade de captar. Marketing. Você tem que ter 2 coisas hoje no marketing, tá? O inbound e o outbound. Você tem que ter no outbound uma equipe comercial, na rua, vendedor na rua. Gente trabalhando lá, corpo a corpo, nas escolas, nas empresas, na comunidade, fazendo merchandising, fazendo relacionamento, trazendo lead, gerando negócios, tá? Gente na rua. Nenhuma instituição prescinde de uma equipe de vendas. Não dá mais para prescindir de uma equipe de vendas, tá? E o inbound marketing. Dentro do marketing digital, você gerar lead através gerando tráfego, gerando impulsionamento nas redes sociais, todas as formas que tecnicamente você consegue trabalhar dentro do mundo do marketing digital hoje, que algumas instituições são muito boas nisso, outras nem tanto, mas o fato é que ninguém deixa de fazer o marketing digital hoje, porque não tem como deixar de fazer. Mas além do inbound marketing, do outbound marketing, parte comercial, a parte de vendas e a parte do digital, os leads inbound, tem toda uma estratégia ali de precificação correta, de promoção, do acesso ao seu campus, onde você está localizado, e tem os elementos qualitativos, como é que você ganha familiaridade, como é que você ganha credibilidade, como é que você aumenta o prestígio da sua instituição, como é que você dá mais visibilidade aos seus cursos, tudo isso, então, está por trás da capacidade de captar novos clientes. Mas, como eu disse, isso aí daria uma fala à parte, um evento à parte, tá? Vamos só, a título de exemplificação aqui, pressupor que a instituição que nós estamos usando aqui, ela tem uma boa capacidade de captar clientes, novos alunos. Ela sabe trabalhar o marketing. Então, vamos lá. Vamos para o processo da retenção, que é um elemento importante. Tá? Por que é um elemento importante? Porque nós estamos com 57% de evasão no presencial e 54% de evasão no presencial e chegamos a 67% de evasão no EAD. Isso no censo do ano passado, né? 2024. 2025, agora, nós devemos bater 57% de evasão no presencial e 72% de evasão no EAD. Sabe o que é isso, gente? 72% de evasão no EAD. Né? Estava falando com o CEO de um grande grupo consolidador recentemente, não, desculpa, com o CFO, e ele me disse, até há um ano a gente calculava que o nosso aluno do EAD ia pagar 17 parcelas, esse ano já caiu para 14. Eles põem no orçamento, você capta um aluno para um curso de 48 meses, e você põe no seu orçamento que você vai receber só 14 parcelas das 48, porque você sabe que, na média, você vai perder tanto aluno que não vai sobrar nada daquilo que entrou. Então, já põe na conta. Quer dizer, a instituição já é o absurdo do absurdo do absurdo, né? Ela já convive com a ineficácia dela, ela já convive com a incapacidade que ela tem de manter esse aluno ali dentro, de tão ruim que ela é, desculpa o mau jeito. Mas todos nós temos evasão alta, então todos nós somos muito ruins, mas não nesse nível de 72%, como está hoje no EAD, nesse modelo de EAD assíncrono que está aí hoje, que começou a entrar em decadência. Mas antes de falar disso, vamos falar aqui do nível de o que afeta a satisfação de um cliente para ele indicar ou não recomendar, enquanto ele é seu estudante. Esses 6 itens aqui, né? As pessoas que acham que é só a qualidade percebida do curso, não é. A qualidade do curso é uma coisa, mas a infraestrutura da instituição pesa, o nível de relacionamento com o coordenador, com os professores, o acompanhamento, o estímulo ao engajamento desse aluno e tal, o nível de organização dos processos da instituição. Ele pode estar muito satisfeito lá em sala de aula, e aí, só que todo mês o boleto chega errado, não vem o valor certo, tiraram o desconto,
vem na data errada, ele recebe uma cobrança indevida, isso gera uma insatisfação enorme, né? E aí vai por água abaixo tudo que você fez em sala de aula para que ele ficasse satisfeito. Então, a organização dos processos, a qualidade e agilidade no atendimento, na comunicação, só aí daria para a gente falar 50 coisas diferentes que dá para fazer para melhorar tudo isso daí, né? E trabalhar isso. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos nas nossas instituições o processo de onboarding. Onboarding é quando você recebe, tem onboarding do colaborador, do aluno. Geralmente as pessoas fazem onboarding de um dia, apresenta a instituição, apresenta o coordenador, apresenta os professores, dá uma palestrinha de alguma coisa, ou mostra como é que funciona o modelo, o regimento, o manual do aluno, como é que entra no portal, o AVA, essas coisas, tudo pronto. 2 dias o onboarding. Algumas instituições fazem um onboarding de uma semana. Nós fazemos um onboarding de um semestre inteiro. Quer dizer, o primeiro semestre ele é inteirinho dedicado ao acolhimento deste aluno, com N pontos de interação com esse estudante, né? E o comercial, das nossas instituições, a gente está trabalhando, o comercial só completa a sua comissão de vendas na virada, não depois que o indivíduo se matricula, ele só recebe a totalidade da sua comissão quando o aluno se rematricula do primeiro para o segundo semestre, porque nós entendemos que a venda não está consolidada ainda, ela só vai se consolidar se ele não desistir. E a maior desistência, é claro, é do primeiro para o segundo semestre, né? Então, nós continuamos dando uma atenção muito grande a esse aluno. Esse onboarding dura um semestre inteiro, e não 2 dias, porque é um processo muito diferente que tem que ser feito, né? Mas aí, só como exemplos que eu estou dando aqui, dessa capacidade para manter um grau de satisfação. Nós medimos isso pelo NPS, que é o Net Promote Score, que vocês já ouviram falar. A gente mede de diversas formas, porque mede na CPA, mede tudo quanto é canto. A gente faz grupo focal, faz de tudo para medir a satisfação do aluno, mas utiliza como indicador o NPS, que é um índice universal, mundial, que define, né, quantos são promotores da marca, quantos são detratores, quantos são neutros, e você chega a uma pontuação ali, né, para definir qual é o seu NPS. E você pode comparar. Eu chego numa instituição de ensino, um mantenedor me diz assim, olha, meu NPS há 3 anos era 32, agora foi para 45, olha como eu evoluí. Parabéns, evoluiu. Só que é um NPS muito baixo, 45. Uma instituição de ensino não pode ter um NPS menos de 70. Se tiver, ela está ruim. Ideal mesmo ela tem um NPS acima de 90. Mas é difícil, pra caramba. Agora, abaixo de 70, você está mal na fita. Você vai ter muita gente não recomendando, isso é péssimo. Você tem que ter NPS acima de 70. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Agora, o grande pulo do gato está aqui, a grande diferença. Até aqui o que eu falei, eu acho que para vocês não tinha muita novidade. Mas agora tem. Por quê? Porque a gente fez uma pesquisa muito grande, há alguns anos, com 60 instituições de ensino, e mediu o NPS do aluno e do egresso. O do aluno, muita gente mede, tá? Então, foi fácil. Agora, do NPS, não. Raras instituições medem NPS do egresso, a gente mediu. A gente fez um recorte de egressos que iam do 1 ano de formado até 3 anos de formado, para ficar o mesmo recorte para todos, tá? Só pegamos egresso que já tinha mais de 1 ano de formado e menos de 3 anos de formado. E perguntamos para ele qual era o grau de recomendação que ele tinha sobre a instituição, e depois, obviamente, perguntamos por quê, etc. Bom, primeiro resultado da pesquisa aqui, inclusive me surpreendeu, porque eu não esperava um resultado tão impactante assim, foi que em 59 das 60 instituições, o NPS do egresso era menor do que do aluno. Então, a instituição conseguia manter um nível de satisfação um pouco melhor do aluno, mas ela caía depois que esse aluno entrava no mercado de trabalho. E a gente foi, obviamente, perguntar por que isso aconteceu, né? Por que o aluno passou a ficar mais insatisfeito depois? Porque, obviamente, os elementos que ele usa para julgar a instituição ou para determinar a sua satisfação ou insatisfação não são os mesmos. O egresso não está mais ligando para esses elementos que eu mostrei aqui para vocês, como organização, boleto. Ele já esqueceu que o boleto chegava errado, ele já esqueceu um monte de coisa. Isso não conta mais para ele. O que conta, de fato, para o egresso? Conta o valor agregado que a instituição deu a ele no quesito empregabilidade e trabalhabilidade. Na vida como um todo, mas, obviamente, principalmente na empregabilidade e trabalhabilidade. Como é que ele mede isso? De 2 formas. Primeiro, o quão fácil ou difícil foi
obter emprego ou ascender no emprego, caso ele já trabalhava. Vou repetir. O primeiro indicador aí é o quão fácil ou difícil foi conseguir um emprego ou ascender, melhorar o nível de emprego, caso ele já tivesse empregado, ou quão difícil ou fácil foi obter um emprego, caso ele não tivesse empregado. Esse é o primeiro ponto que o egresso avalia se valeu a pena ou não ter feito a faculdade com você, qual o valor agregado que você deu para ele na sua formação. E o segundo ponto que ele avalia é o comparativo. Quando ele está no mercado de trabalho, ele trabalha com pessoas que foram formadas em outras instituições que não a que ele estudou. E aí ele vê se as competências que ele tem são a melhor ou são inferiores às dos colegas. Ele vai ver, puxa, eu sei fazer isso, isso e isso, meus colegas se formaram em outro lugar não sabem. Ou vice-versa. Puxa, eles sabem fazer isso, 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 e eu não sei. E aí ele define, na cabeça dele, qual foi o valor agregado da instituição e ele recomenda ou não recomenda mais. Tá? Então, o que a pesquisa mostrou? 59 das 60 instituições, o NPS caiu. Alguns caiu drasticamente. Né? Agora, vamos pegar um exemplo aqui. Pega uma instituição que tem 4 mil alunos e 6 mil egressos, 10 mil pessoas. Cada pessoa afeta mais no mínimo 5. Então, nós estamos falando do universo de 50 mil pessoas. Mas esquece isso agora. Vamos falar só das 10 mil. Eu tenho 4 mil alunos, NPS 50, metade indica, metade não, metade recomenda, metade não recomenda. Eu tenho 6 mil egressos com NPS de 20, então quer dizer que 1.000 recomendam, 1.000 poucos recomendam, 20%, né? 1.200 recomendam e 4.800 não recomendam. No somatório total, eu tenho 3.200 alunos recomendando a minha instituição, indicando a minha instituição, e 6.800 alunos não recomendando e não indicando a minha instituição. Assim, claro, estou dando um exemplo didático genérico, mas ainda no âmbito didático, tá? Toda vez que a quantidade de pessoas que não te recomendam passa a ser superior às que te recomendam, você entra em declínio. Simples assim. Claro que não há um número mágico exato, é 51%, é tanto. Não existe um número mágico, mas toda vez em que tem mais gente não te recomendando, não te indicando do que indicando, é o início do seu declínio. Mas tudo isso demora, nada disso é rápido, por isso que as instituições elas não sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque começa a cair a captação. O que elas fazem? Vamos aumentar a verba de marketing. Vamos botar mais outdoor, mais buzzdoor, vamos botar mais impulsionamento nas redes sociais, vamos patrocinar links no palavra-chave no Google, vamos contratar uma agência melhor de marketing digital, vamos botar mais vendedor na rua. Faz tudo isso. O que acontece? Melhora um pouquinho a captação. Mas como continua ainda uma maioria não recomendando, logo em seguida cai de novo. Daí lá vai o mantenedor se preocupar. Não, já melhorei tudo no marketing, o que eu faço agora? Então vamos fazer promoção. Black Friday, estamos dando 20% de desconto, vamos passar para 30% de desconto, matrícula de graça, as 3 primeiras mensalidades, metade do preço. Vamos fazer qualquer negócio para ter aluno. Quando faz isso daí, o que acontece? Melhora um pouquinho a captação. No semestre seguinte, desmorona de novo. E aí, ele dá um passo para frente, 3 para trás. No outro semestre, 1 para frente, depois 3 para trás. E quando vê, ele estava captando 1.000, daí caiu para 900, 700, agora ele está captando 300 e não sabe o que está acontecendo. Já deu desconto, já baixou o preço, já mudou o marketing, já aumentou a verba, já fez tudo, agora não tem mais dinheiro para nada e não consegue mais captar. Sim, por alto. Né? Essa é a realidade de 70% das instituições do Brasil. Então, nesse ciclo vicioso de cair a captação o tempo todo, e ela não entender por que está caindo a captação. E sabe por que está caindo a captação? Porque não tem gente recomendando, ou ao contrário, porque tem muita gente não recomendando a instituição de ensino. Tá? E, obviamente, tem a ver com os concorrentes, tem a ver com preço, tem a ver com um conjunto de outras variáveis que interferem nisso. Não existe instituição que se perpetua no mercado, que consegue manter uma captação elevada, por melhor que seja o marketing, por melhor que tenha dinheiro, não consegue quando a maioria das pessoas não recomenda mais aquela instituição. E aí, isso casa com aquilo que eu coloquei lá no começo, né? Nós investimos o nosso tempo em agregar valor a esse aluno, para que ele garantir que o nosso egresso... Quantos egressos seus te recomendam? Você sabe disso hoje? O que precisaria fazer diferente do que você faz hoje para garantir essa recomendação? O que agrega valor para esse egresso? Nós pensamos diuturnamente
dia após dia, como agregar mais valor para o egresso, como garantir mais empregabilidade, como formar de acordo com as necessidades do mercado, como desenvolver as competências práticas que ele precisa ter desenvolvidas, como aumentar o seu network para melhorar a sua empregabilidade, como colocar ele mais próximo da profissão, como ganhar tempo tirando toda aquela parte que não serve para nada nos cursos, aquele lenga-lenga, água com açúcar lá, de fundamentos básicos, que ele nunca mais vai lembrar na vida. Tudo que é possível mudar para agregar mais valor, a gente pensa isso. Por que muitas instituições não pensam nisso? Porque estão preocupadas com o MEC, estão perdendo tempo. Porque mudou a legislação, 3 portarias, um novo decreto, vamos fazer reunião para aquilo, ver aquilo ali, o que pode, o que não pode, o que eu faço, o que eu não faço. Dane-se o MEC não paga boleto, não traz aluno. Nós somos regulados. Sim, mas a gente se adequa. Agora mesmo, quer ver um exemplo clássico? Nós trabalhamos com unidades curriculares de 5 semanas, uma de cada vez. Nós não temos várias ao mesmo tempo no semestre. A gente tem uma, 5 semanas, encerra, faz outra, 5 semanas, encerra, faz outra. Daí sai uma portaria que diz que a unidade curricular, o mínimo de uma unidade curricular são 10 semanas, porque é obrigado a ser 10 semanas e você vai fazer uma prova a cada 10 semanas. Falei, puta que pariu, agora nossa é de 5, o chato do MEC quer que seja 10. Tá bom, o que eu faço? Posso fazer 2 coisas. Eu posso mudar e mudar minha unidade curricular para 10 semanas, daí eu vou ter que ter 2 de cada vez, não vai poder ser uma ao mesmo tempo, ou se isso agregar valor. Se isso agregar valor para o meu aluno, eu mudo para atender o MEC. Não, mas isso não agrega valor para o meu aluno. Desculpa, não vou mudar não. Seu MEC, eu não vou mudar, minha unidade curricular vai continuar 5 semanas. Mas, Ion, você vai estar irregular. Quem disse que eu vou estar irregular? É só fazer uma gambiarrazinha no projeto pedagógico. Eu pego um projeto pedagógico e digo que, assim, olha, eu tenho um projeto aqui de 5 semanas de pesquisa de mercado, outro de 5 semanas de planejamento de marketing. Daí eu vou dizer no meu PPC, para o MEC, que eu tenho um projeto de pesquisa de mercado com planejamento de marketing. Etapa 1, pesquisa de mercado, 5 semanas. Etapa 2, planejamento de marketing, 5 semanas. E é um projeto de 10 semanas. Na prática, eu continuo tudo igual. Faço minhas 5 semanas, para mim é tudo do jeito que está, que agrega mais valor para o estudante. Para o MEC, agora aquilo tem 10 semanas divididas em 2 fases. Quer dizer, eu me adequo, eu faço uma gambiarra para me adequar ao MEC. Eu estou dentro da lei, não estou mentindo, não estou fazendo nada errado, eu só estou adequando, porque aquilo que o MEC me propõe não é o melhor para o meu aluno. E toda vez que ele me propuser alguma coisa que não é melhor para o meu aluno, eu não vou fazer. Só que como eu não posso ficar fora da lei, eu vou me adequar, eu vou me ajustar, eu vou fazer, como diz o Silvio Meira, uma gambiarra para eu ficar dentro da lei, mas que não atrapalhe o valor agregado para o meu aluno. Tá? Por isso que eu falo que a gente não tem que decidir nas estratégias em função do MEC, nós temos que decidir nas estratégias em função do que agrega valor. Por isso que eu vou provar semana que vem que a gente não vale a pena dar valor, não vale a pena perder tempo com o ENAD, porque ele não agrega valor. Tá? Você vai dizer, mas eu não posso tirar a ENAD 1 e 2. Não, mas não vai tirar. É só você fazer a lição de casa que não tira, sem se preocupar com o ENAD. Agora, a hora que você muda o seu currículo pensando no ENAD, você destrói valor agregado do seu aluno e não dá valor. Olha que paradoxo. Hein? Você destrói valor se você muda o seu currículo em função do ENAD. Né? Então, isso é terrível. Essa discussão vai longe. Tá? Mas acabou meu tempo de fala, tem que abrir aqui, mas eu preciso mostrar 2 coisas para vocês ainda. Aguentem firme aí. Esse slide já tinha falado sem mostrar, né? A indicação, recomendação do egresso se dá no valor que ele agregou na sua empregabilidade, trabalhabilidade, no comparativo das competências, já expliquei. E também na qualidade do relacionamento entre a instituição e os egressos. Olha que interessante, 9 em cada 10 instituições que eu conheço, que eu visito, que eu vou assessorar, a hora que o aluno se forma, ela pede de volta a carteirinha ou o crachá, ele não deixa mais ele entrar no campus, Devia ser o contrário, né? Ele deveria ter passaporte livre para o resto da vida, continuar fazendo curso, continuar se relacionando, continuar interagindo, né? E não tomar de volta. Né? Na sua instituição, você pega de volta o crachá dele, a carteirinha dele. Então, vamos olhar tudo isso daí. Aqui nós temos, obviamente, os novos modelos, né, que você já sabe, passa os semipresenciais, que a gente já faz semipresencial há mais de 11 anos, né? Mas agora o MEC tornou ele lei. Mas, dentro desse processo, o que eu quero ainda mostrar para vocês? Né? Se o foco é agregar valor ao meu aluno, o que eu posso fazer para ter NPS acima de 90 e todo mundo me recomendando e eu crescendo, mantendo a perenidade, crescendo sempre? Eu tenho que, primeiro, mudar a minha metodologia para desenvolver competências para que eu possa garantir a empregabilidade.
Depois, eu tenho que ter um novo sistema de relacionamento com o meu aluno, com a comunidade como um todo, e depois eu posso mudar, claro, no EAD aí, todas as coisas, né? A gente tem várias experiências, a gente foi lá para a Foz, vocês conhecem a nossa experiência lá, 2014 a 2022, a gente pegou uma faculdade falida, transformou num centro universitário, pegou a pior da cidade com IGC2, chegou a ser IGC4, a única com IGC4 na cidade. Quando a gente entrou, mais da metade dos cursos era ENAD 1 e 2, depois passou a ter tudo ENAD 4, sem nunca se preocupar com a ENAD, tá? E transformamos em centro universitário e passou a ser número 1 da cidade hoje em qualidade e market share. Depois a gente vendeu lá para o Grupo Descomplique em 2022. Agora vai fazer o mesmo, Ceará. A gente comprou um centro universitário na cidade de Aracati, no Ceará, também com dificuldade, também com ENAD 1 e 2, tudo baixo, agora vamos trabalhar para reverter tudo isso, sem se preocupar com a ENAD. Mas, obviamente, daqui a alguns anos nós vamos ter revertido esses ENADs baixos todos, porque é um processo natural quando você leva a sério o processo educacional, né? E aí a gente começou a trabalhar o EAD, só por curiosidade para vocês, o objetivo não é esse, começamos a trabalhar o semipresencial em 2014, né, com unidades dentro de ambientes profissionais, que a lei permite. Hoje, agora, que legal, né? Tornou lei agora, esse ano, né? Quer dizer, tornou lei não, está escrito na lei, agora com todas as letras, que você pode ter unidades em ambientes profissionais, até está recomendado isso. A gente tinha isso desde 2014, né? Curso de graduação em gestão da produção industrial dentro de uma cooperativa, que é a Cevale, que era todo esse curso era voltado para piscicultura, toda uma matriz curricular para produção customizada para preparar os funcionários para a produção de peixe, esse aqui para o processo de aves, mesmo curso, produção de produção industrial, mas a matriz curricular totalmente diferente. Tudo isso as pessoas achavam que não podia, né? Um curso só de EAD, com 5 matrizes curriculares diferentes, sim, pode, sem problema nenhum, não há nenhum impedimento legal desse tipo de coisa, né? Então, muito interessante tudo isso que a gente conseguiu fazer nessas instituições. Mas, ainda assim, eram polos de EAD, nosso, com cursos semipresenciais, com os 3 componentes, né? Assíncrono, síncrono e presencial. Essa sala de aula que vocês veem aqui é dentro da empresa, né? Então, é um polo como outro qualquer, só que só para funcionários. Então, tinha 160 alunos num, 240 no outro, 300 alunos na outra. A gente queria aberto, e a gente conseguiu isso só mais tarde. E aí, vou mostrar para vocês aqui para encerrar. Então, não tem disciplina, são projetos, né? Então, um grupo aqui mexeu na máquina que corta o frango e aumentou em 44 toneladas de produtividade, outro resolveu o escapamento do compressor que estava parado há 6 meses, o outro fez um alinhador de pallets e melhorou a área de estocagem. Imagina, então, aqui 240 alunos fazendo 32 projetos ao longo de 3 anos, milhares de demandas atendidas da empresa, a empresa satisfeita, o aluno satisfeito, desenvolvendo competências, aprendendo muito, a empresa pagando parte da mensalidade, eu não pago nada para polo, eu não pago para gestor de polo, eu não pago infraestrutura, eu não pago aluguel de espaço, eu não pago luz, não pago energia, fico com todo o dinheiro da mensalidade, ticket médio aí de 500, 600 reais, né? Em alguns casos a empresa paga tudo, outros paga 60%, inadimplência lá embaixo, evasão lá embaixo, uma rentabilidade enorme. Isso é EAD. O EAD não é só aqueles que existe aí de 120 reais, 130 reais uma mensalidade, totalmente assíncrono, o cara vai lá, assiste um monte de vídeo, faz uma provinha online, dá para IA fazer a prova, né, para ele não perder tempo fazendo prova, na verdade ele está comprando um diploma no longo prazo, né? Não dá para manter esse tipo de curso, até porque, se você quiser fazer isso, você não tem como competir com os grandes grupos. Eles têm uma economia de escala gigante e não vai competir com eles vão cobrar menos, porque eles podem. E, além do mais, eles têm um investe 180 milhões por ano em marketing, outro investe 250 milhões em marketing. Você tem quanto para investir em marketing? Então, esquece. É outro modelo. Sai desse modelo de EAD de 99 e entra para um modelo de EAD semipresencial, híbrido, onde você vai ter sucesso. Porque o grande grupo não vai fazer isso. Sabe por que não vai fazer isso? Porque ele vai dizer, Rion, mas quanto trabalho deu fechar esse curso aí, nessa cooperativa aí, para 240 alunos? É um trabalhão danado. Adequar a matriz, customizar a matriz, ajustar tudo. 240 alunos. Para mim não é nada para o grande grupo. Isso não é escalável, né? Para mim eu tinha 240 numa, 300 na outra, 400 na outra e tal. Eu tinha 5 polos, eu tinha 1.200 alunos, pagando 600 reais por mês, com uma margem altíssima. Para mim, para uma instituição pequenininha, uma cidade pequena, né, isso era muito. Entende? Para o grande grupo isso é irrelevante, mas para as instituições regionais, não. Elas podem ter 2, 3 mil alunos no presencial, 3, 4 mil alunos no EAD, e meia dúzia de polos, né? Então, esse é um mundo que vale a pena ter e que o grande grupo consolidador não vai conseguir fazer frente, não vai conseguir fazer melhor, e a economia de escala dele não vai
fazer frente, porque vai pesar pouco a escala no modelo semipresencial, ou pesar muito menos do que pesa no modelo assíncrono, né? E aí tem outras coisas, tem muita pós-graduação customizada para hospital, para empresas, tem projetos como a gente faz aqui em Fortaleza agora, com o hospital da Unimed, que faz a Unimed Academy, várias pós-graduações junto com a Unimed, porque eu trago a força de uma marca forte, aqui a Unimed no Ceará é muito forte, né? Esse hospital de Fortaleza é o melhor hospital Unimed do Brasil, então eu trago uma marca forte para se juntar com uma marca de uma faculdade que acabou de nascer, que ninguém conhece ainda. Então, eu vou dando credibilidade para a marca, visibilidade para a marca, e vou ganhando aluno, vou ganhando dinheiro nas parcerias. Vou já com a Polar Academy, lá em Curitiba, agora, maior rede de imobiliárias do sul do Brasil, 60 endereços de imobiliária, 1.500 corretores, 1.200 corretores na empresa. Eu lanço graduação em negócios imobiliários, lanço o MBA, gestão de negócios imobiliários. O cara que chega lá em Curitiba e vê o MBA em gestão de negócios imobiliários, da Polar, né, com a Multiversa, ele olha o que tem lá das outras faculdades, centros universitários, universidades, ele vai escolher qual? Ele vai escolher aquele que está ligado ao setor produtivo, ligado à maior empresa daquele ramo. Então, a gente fecha a turma desse MBA em 2, 3 semanas. Por quê? Porque a pessoa prefere essa integração com o setor produtivo, essa integração com o ambiente profissional que essa empresa me dá. Agora, a marca Multiversa, lá ninguém conhece Unibrasil, Unicuritiba, Positivo, PUC, Tuiuti, mas quando ele vê a marca do Centro Universitário Multiversa integrado com a maior rede de imobiliárias, ele vai preferir a minha marca não, vai preferir o meu curso em detrimento das universidades. Por quê? Porque eu estou integrado ao setor produtivo. E esse é mais um polo. Essa unidadezinha, das 60 da Polar, essa daqui é o que está registrado no MEC como polo. Simples assim, gente, não tem muito segredo e dá para fazer muita coisa no híbrido, no semipresencial. Cursos técnicos também, cursos de formar para contratar, esse curso de farmácia numa indústria farmacêutica que a gente fez, que foi o primeiro aberto no Brasil, que foi um curso que a gente fez porque o dono dessa empresa ele queria formar os seus próprios farmacêuticos e ninguém queria fazer isso com ele, a gente fez, porque ele contrata 20 farmacêuticos por ano, pega os melhores currículos das melhores universidades do Brasil, e esse cara não sabe como funciona. E, segundo o Luiz Onaduas, ele leva 1 ano para aprender como é que funciona uma indústria farmacêutica, porque nunca viu isso na faculdade. Então, ele queria formar o farmacêutico dele. A gente foi lá e falou, você pode. Eu faço uma matriz curricular, onde eu coloco dentro da matriz toda a cadeia de produção do medicamento genérico. Ele pediu para a Federal do Paraná fazer isso, não fez. Ele pediu para a PUC fazer, a PUC não fez. A PUC falou, eu ponho um polo aí dentro. Ele falou, não, o polo eu não quero, porque senão eu contrato o seu egresso. Eu quero formar o meu aluno do meu jeito. Você faz? Eles não fizeram, eu fiz. E aí foi o primeiro curso de farmácia numa indústria farmacêutica. 100% de empregabilidade do egresso, os alunos disputadíssimos. Parte ele contratou essa indústria Prática Dona Dulce, que é a terceira maior produção de genéricos do Brasil. Os outros alunos foram disputados por outras indústrias farmacêuticas. A primeira turma, que tinha 40 vagas, foi 8 candidatos por vaga. Era R$ 1.250 de mensalidade, um curso EAD, 8 candidatos por vaga. Eu queria, obviamente, botar muito mais vaga, mas eles não deixaram, só queriam 40 por semestre. Hoje tem 360 alunos de farmácia lá dentro, estudando farmácia. Hoje deu tão certo esse projeto que eles pediram para a gente abrir a própria faculdade deles, agora com outros cursos, biotecnologia, ADS, várias coisas. E essa faculdade deles, que é a Faculdade Bioparque, que a gente credenciou para eles, ela é tão impactante que foi a primeira faculdade no Brasil a dar garantia de empregabilidade. Os materiais de divulgação dela, outdoor, tudo, estava assim, ó, garantimos seu trabalho ou você estuda de graça. Ou seja, se você não conseguir emprego estudando aqui, nós devolvemos todo o dinheiro que você pagou, os 4, 5 anos de mensalidade que você pagou. Até hoje, nunca ninguém pediu dinheiro de volta, porque eles conseguem 100% de empregabilidade. Esse é o futuro, gente. Quem não garantir empregabilidade não vai ter aluno. O problema é que o estudo é lento, né? Não acontece do dia para a noite. Nutrimental, outro caso de formar para contratar, nós fomos com curso de engenharia de alimentos, engenharia de produção, nutrição, administração, tudo no polo lá, na região metropolitana de Curitiba, e essa indústria é mais famosa por causa das barrinhas de cereais. Então, a gente tinha uma dúzia de polos dentro do ambiente corporativo ou fora dele, mas integrado ao setor produtivo, né? Integrado ao ambiente corporativo, isso é muito interessante, né? E a metodologia nossa, ela basicamente é voltada ao desenvolvimento de competências no formato de Just-in-Time Learning, sempre híbrida, e agora agregando IA nisso, né? Por
porque as pessoas só aprendem de fato se elas estudarem, observarem os outros fazerem, interagir com quem sabe fazer e fazer de fato. Então, um curso onde a pessoa não interage com ninguém e não põe em prática o que está estudando, não é um curso. É mais um processo não é um curso, não é um processo formativo, é um processo informativo. Isso serve para um curso livre, serve talvez até para uma pós-graduação, lá do senso, mas para uma graduação que deveria ser formativa, eu não posso fazer um curso só com bons conteúdos, né? Isso é um crime. Então, você tem que trabalhar o desenvolvimento da competência, que só vai acontecer se eu efetivamente fazer, né? E aí tem a ver com a produtividade, tem a ver um monte de coisa aqui que eu deixo para outro dia mostrar para vocês os slides, né? Os 3 componentes que eu falei aí, que eu gravei esse vídeo lá no LinkedIn, que fala onde que eu uso o virtual assíncrono, onde que eu uso o síncrono e onde que eu uso o presencial, os modelos de sala, imobiliário de sala, e chega, que nós temos ainda 20 minutos aqui para interagir agora, que eu passei do meu tempo de novo. Eu sempre prometo que vou falar em 40 minutos e levo 1 hora falando, né? Um dia eu consigo. E aí, pessoal, muito assustados ou não tão assustados? Críticas, sugestões, dicas, comentários, experiências de vocês, compartilhamento, tudo é muito bem-vindo nos nossos 20 minutos aqui de interação. Para quem sobreviveu a esse mar de informações. Né, professor Genésio, como é que está essa Ipatinga aí? O senhor está em Minas? Boa tarde, tudo bom, Rion? Tudo ótimo. Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Sim, continuamos aqui no Vale do Aço, né? Estamos aqui no Unileste, continuamos no trabalho aqui. Muito bacana. E boas recordações daí. Pois é, aqui no calor do Vale do Aço. Mas eu queria só reforçar, né, uma questão que você colocou aqui sobre a empregabilidade, né, após o curso, após a formação. E nós fazemos aqui uma pesquisa que a gente vem fazendo já, né, há 5 anos que a gente vem fazendo, que é uma pesquisa com os nossos egressos. Nós pegamos 2 anos depois dele formado. Né? E aí nós pegamos todos aqueles alunos, por exemplo, nós somos 2005, pegamos todos que formaram em 2023. Né? E dos que formaram em 2023, então, nós pegamos uma amostra aleatória de 20% de todos os formandos de 2023. E vamos atrás de 1 por 1 desses 20%, né, de 1 por 1, para saber onde está